Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celestial Consolador, Espírito de verdade que estás presente em toda parte e a tudo preenches, tesouro de bens e doador da vida, vem, habita em nós e purifica-nos de toda impureza e salva nossas almas. Tu que és bondoso, Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pelas orações de tua puríssima Mãe, dos nossos santos e teóforos padres, de todos os santos, tem piedade de nós. Amém. Sejamos todos bem-vindos a mais uma publicação aqui no nosso canal. E na resposta ortodoxa de hoje, nós vamos falar sobre a luta contra o vício, contra o pecado, da masturbação e da pornografia. Esta que é uma luta de muitos jovens, de muitos homens e mulheres, jovens, velhos, casados ou solteiros. Muitas pessoas sofrem, muitas pessoas caem neste vício, e muitos são aqueles que buscam sair desta perdição, que buscam se livrar dessas algemas. Muitas vezes, especialmente jovens, procuram a nós, sacerdotes, querendo saber os caminhos, as ferramentas pelas quais é possível livrar-se dessas algemas para que possa se colocar diante de Deus livre destes pecados, livre dessa queda. Então, como lutar contra este vício? É isso que nós vamos ver neste vídeo de hoje. Um vídeo que não servirá apenas para os cristãos ortodoxos. Creio que muitos homens e mulheres que não fazem parte da igreja verão este vídeo e poderão ser ajudados pelas ferramentas que serão faladas aqui. Porém, é importante dizer, aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que fazem parte da igreja, têm a ajuda da graça de Deus, do santo sacerdócio, da direção espiritual. Então, algumas ferramentas que existem, aqueles que estão fora da igreja não terão acesso. Ainda assim, creio que as informações e os entendimentos aqui contidos, ainda assim, irão ajudar todos aqueles que vierem a assistir esse vídeo na sua luta, na sua busca de abandonar este vício, este pecado. No Apocalipse é dito que é falado sobre a marca da besta que ficaria na mente e na mão, e é interessante como nós usamos a cabeça e a mão para cometer este pecado. Claro, não estou dizendo aqui que a pornografia e a masturbação são a marca da besta, mas que certamente, como pecado, são uma marca que nos afasta de Deus e nos fecha a sua misericórdia. Portanto, buscar abandonar este vício é buscar a misericórdia de Deus. Abandonar essas correntes e livrar-se delas é unir-se a Deus. Pois bem, antes de começar nossa explanação, é importante dizer que este vídeo não se trata de uma receita de bolo, não são 5 passos para o sucesso. Isto não é um vídeo de coaching, onde eu vou dar a vocês uma receita mágica, que se vocês cumprirem, vocês vão ficar livres deste pecado. Na verdade, este vídeo ele busca dar entendimento necessário, especialmente àqueles que buscam o entendimento e modos de lutar contra este vício. Pois bem, eu, assim como muitos que estão me assistindo agora, já fiz parte dessas algemas, já cometi muitas vezes esse pecado, não só como adolescente, mas também como adulto, já caí neste vício. Mas se eu conseguir abandonar essa miséria, certamente todos conseguem abandonar. Muitos homens e mulheres, muitos cristãos ortodoxos
até mesmo santos da igreja, passaram por pecados sexuais e conseguiram libertar-se dessas algemas, pela graça, pela misericórdia de Deus e pela luta espiritual. Pois bem, vamos falar então, antes de iniciar, um adendo, né? Este vídeo ele servirá tanto para homens como para mulheres. Porém, não estranhem a minha linguagem, né? Pode ser que quando eu estiver falando, tenham a impressão que eu estou falando apenas com um público masculino. Mas na verdade, não, né? Eu sou um homem e possuo uma linguagem masculina. Mas não significa que eu estou falando apenas aqui, né, com homens, né? Então, as mulheres que assistirem esse vídeo, né, adaptem aquilo que eu estou falando, né, à sua própria, né, experiência pessoal, né, ao seu contexto, tá certo? Pois bem, para entendermos como lutar contra o vício da pornografia e da masturbação, antes nós temos que entender o que é o ato sexual, o que é o sexo, né? E nós temos que entender isto do ponto de vista, né, do ser humano, né, da sua própria criação, da sua fisiologia, da sua própria biologia, tá certo? Então, o sexo, o ato sexual, o desejo, o apetite sexual que sentem os homens e mulheres, este apetite, esse desejo sexual, ele foi colocado no homem pelo próprio Deus. Então esta necessidade sexual, ela existe no ser humano e ela foi posta pelo próprio Deus, que dá ao homem no Gênesis, né, aquele mandamento, quando diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá em uma só carne com a sua mulher. Da mesma maneira, a mulher deixa a sua família, deixa o ninho, a casa dos pais, para unir-se no santo matrimônio com o seu homem, com o seu marido. E dentro deste contexto, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, foi posto no homem por Deus o desejo sexual. E este desejo, este apetite sexual, ele funciona no homem, né, como uma ferramenta, algo que impulsiona tanto o homem como a mulher para buscar o santo matrimônio. Claro, existem homens e mulheres que possuem a vocação, né, do celibato, que possuem a vocação ao monasticismo, né? Porém, a maior parte da humanidade não tem esta vocação. A maior parte da humanidade tem a vocação ao santo matrimônio. Então, o desejo sexual, ele funciona, ou deveria funcionar, na forma que foi criada por Deus, para impulsionar o ser humano em busca do santo matrimônio. É importante, dentro da fisiologia humana, que o homem sinta a necessidade sexual de uma mulher, para que ele busque ter uma mulher. Então este desejo, este apetite sexual, né, existe dentro do homem para que este busque uma mulher. E tão logo se case, tão logo se faça uma só carne com a sua mulher, este desejo, este apetite sexual, ele continua existindo, reforçando o vínculo e gerando a vida dentro deste santo matrimônio. O Senhor deu este mandamento à sua criação, de crescer, de multiplicar-se, não somente ao homem, mas a todos os seres vivos. E no homem, dentro do santo matrimônio, o ato sexual, ele não está, né, reduzido simplesmente ao procriar, mas ele está em função do amor mútuo que une o homem e uma mulher. Então, o desejo sexual que foi colocado dentro do gênero humano, dentro do homem, ele funciona antes do matrimônio para que o homem busque
ter uma esposa, para que a mulher busque ter um marido. Então, logo ambos se unam no santo matrimônio, este mesmo desejo, um pelo outro, reforça e alimenta esta união mútua, o amor mútuo. Então, pela forma que foi criada pelo Senhor, o ato sexual, o desejo, o apetite sexual é algo bom, é algo santo que Deus colocou na natureza humana para o santo matrimônio, que funciona para a busca do matrimônio antes de sermos casados e que funciona como uma espécie de alimento, de sal, que dá sabor e que une, que reforça os laços de união do casal quando esses já vivem o santo matrimônio. Porém, nós sabemos que pela queda, o pecado entrou no mundo. E quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles pecaram pela desobediência, quando eles se tornaram mortais, a natureza humana ela tornou-se obscurecida, mortal ou doente, como ensinam os santos padres. E esta doença, que é a mortalidade, ela é passada a todos os seres humanos. Somos mortais porque nascemos de mortais. E esta doença, da mortalidade, ela adoeceu o ser humano de várias maneiras diferentes. E ela obscureceu o homem em várias partes. Quando o homem foi criado em sua imagem e semelhança de Deus, o gênero humano, a matéria, a biologia do homem estava completamente voltada para o seu Criador. Porém, pelo pecado, pela mortalidade, pela doença que contraímos pelo pecado, a natureza humana, ela obscurecida, ela voltou-se para si mesma, para a própria matéria. Ela se obscureceu, adoeceu. E, desta forma, também, o desejo sexual ele foi obscurecido dentro do homem. O desejo sexual que deveria funcionar para sempre em função do santo matrimônio, seja pela busca do santo matrimônio, seja pela manutenção e preservação do santo matrimônio, através desta mortalidade, desta doença que todos nós temos, o desejo sexual, muitas vezes ele é desvirtuado. Pecado realmente significa, no seu original, errar o alvo. O alvo do nosso desejo sexual é o santo matrimônio entre o homem e uma mulher. A busca por isso e a manutenção disso. Porém, o pecado é justamente errar o alvo. E a masturbação, o adultério, a pornografia, a fornicação, todos esses vícios e pecados sexuais, eles são justamente o errar o alvo. Quando o homem busca o ato sexual, não pelo santo matrimônio, mas pelo prazer pelo prazer. O prazer pelo prazer. Onde o desejo sexual, fisiológico, biológico, ele não está mais voltado para Deus e para o mandato divino, mas ele volta-se para a própria carne, para o próprio desejo da carne. Então, isso acontece, claro, não somente quando falamos de ato sexual, de vida sexual, mas em todos os pecados, em todos os níveis e tipos de pecado, nós temos um errar o alvo. E dentro deste contexto da sexualidade, a pornografia e a masturbação, elas funcionam desta maneira.
onde nós somos escravizados pelo nosso desejo sexual e, escravizados por isso, nós buscamos ter o prazer sexual, mas não da maneira que foi planejada e colocada dentro do homem por Deus para estar a serviço do santo matrimônio, mas nós adulteramos este desejo, este apetite, para nos escravizarmos no prazer sexual por si só. Então, o sexo, o ato, o desejo sexual, conforme criado por Deus, foi criado para o santo matrimônio. Porém, na humanidade obscurecida e doente, o ato sexual ele é mero prazer. Então as pessoas buscam o sexo e utilizam-se do seu desejo sexual apenas pelo prazer. O sexo tornou-se, a sexualidade como um todo, um parque de diversões. E dentro deste contexto existem vários pecados sexuais. Porém, hoje nós vamos falar da pornografia e da masturbação. Tendo em mente tudo isso que nós falamos, vamos entender que separado da sua função, separado do seu projeto, tendo o sexo como apenas momentos de prazer, como algo desvirtuado daquilo que o Senhor criou, a sociedade tornou-se vulgarizada, fornicadora, adúltera e por aí vai. E dentro desse contexto, muitos jovens, como eu passei por isso, acabam despertando este desejo, este apetite sexual muito antes do tempo. Se o apetite sexual, o desejo, deveria ser algo que deveria brotar dentro dos homens e mulheres, quando estes estivessem se aproximando da vida adulta, quando estes já estivessem inseridos dentro de outra realidade, para aí sim buscar o santo matrimônio, hoje, cada vez mais cedo, as pessoas já são expostas à sexualidade, à vulgaridade, ao adultério, à fornicação. E essa exposição ela gera consequências cada vez mais catastróficas para nossa sociedade, para nossos jovens. Se expõem cada vez mais cedo à pornografia, se expõem cada vez mais cedo a vícios como a masturbação, e se torna cada vez mais difícil de retirar-se dessa realidade e de colocar-se realmente alinhado com a verdade e com a graça divina. Pois bem, para lutarmos contra esse vício, nós devemos entender que existem as raízes e os motivos que nos levam a pecar. Primeira coisa, que já comecei dizendo, o sexo não é um parque de diversões. Não é algo que existe para simplesmente nós termos prazer pelo prazer. Não é uma brincadeira, mas é algo sagrado que só deve ser vivido e abençoado dentro do santo matrimônio. E cada vez mais nós somos expostos, através da própria cultura, a uma sexualidade deformada e completamente abominável diante de nosso Senhor e Deus. Cada vez mais nós vemos homens e mulheres se expondo sexualmente, e nós temos toda uma propaganda e todo um funcionamento completamente vulgarizado da sexualidade em nossa sociedade. Claro que isso não é de hoje, A queda vem desde Adão, desde a Eva. O homem caiu e esta perversidade, esta deformação da sexualidade humana
ela percorre gerações. Porém, vivemos em uma época onde isso é cada vez mais prematuro. Algo que nós devemos entender, como já disse, o desejo sexual, ele faz parte da nossa natureza, pois Deus nos criou desta forma. Porém, ele está desvirtuado, como já falei, deformado, e algo que nós devemos entender. Nós possuímos uma fisiologia hormonal, química, biológica para a vida sexual. Então, se um homem, né, é exposto, por exemplo, à fertilidade feminina, obviamente, naturalmente, ele sentirá desejo. É algo fisiológico, biológico, né? Então, cada vez mais cedo nós vemos, né, em redes sociais, em comerciais, televisões, filmes, nossos jovens são expostos, né, a cenas sexuais, cenas provocantes, onde, obviamente, né, se você está saudável, em seu pleno funcionamento natural e fisiológico, obviamente, homens e mulheres se sentirão atraídos e despertos para isso. Então, o principal órgão sexual que nós utilizamos, né, é a nossa cabeça, né, não é a nossa genitália. E quanto mais cedo nós expomos, né, a nossa mente, a nossa vista a essas coisas, né, mais cedo nós desvirtuamos em nós aquilo que deveria ser usado da maneira correta. Porém, pois bem, então, aqui foi uma explicação geral, né? Então, gostaria de falar agora, nessa segunda parte, sobre, né, as armadilhas ou as raízes, né, deste pecado. Então, muitos, né, que caem nesses vícios, muitos que estão lutando para sair deste vício, sabem, né, que existem gatilhos, né, ou pelo menos deveriam saber que existem gatilhos. Então, o primeiro passo para começar a lutar contra este vício é o autoconhecimento. O autoconhecimento de si mesmo, onde você deve saber e deve entender quais são os gatilhos, as armadilhas, aquilo que te faz balançar, aquilo que te faz buscar este pecado. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, nós não vamos abrir o site pornográfico e começar a pecar do nada. Sempre começa com algum gatilho, com alguma exposição, que não necessariamente precisa ser, né, a pornografia explícita. Quantos que, usando, né, aplicativos de vídeos como Instagram, TikTok ou Kawaii, ou qualquer aplicativo de vídeos como o próprio YouTube, né, começa a ver vídeos e de repente, né, passa o vídeo de uma mulher, né, dançando de forma vulgar, seminua, como existem muitos destes tipos de vídeos. Então, para pessoas que estão dentro deste vício, certamente isso funciona como um gatilho, onde você fica olhando cada vez mais, até que você não se controle e vai buscar realmente a pornografia. Então, existem gatilhos que nos levam a cair neste pecado.
Uma das coisas que nós devemos entender é que todo o pecado sexual, né, ele pode surgir a partir da visão, a partir do que nós vemos. Seja vendo na rua, vendo na televisão, no computador, no celular, a partir de algum momento nós vemos alguma coisa que nos atrai sexualmente. E a partir desta atração sexual, começa uma luta dentro da nossa cabeça. Então, ninguém, né, cai neste vício de maneira mecânica. Todos caem, primeiramente porque este vício acontece dentro da sua mente. Então, nosso Senhor diz que aquele que em seu interior já tem maus desejos em seu coração com uma mulher, este já cometeu adultério. Quando nosso Senhor fala sobre isso no Santo Evangelho, ele quer mostrar que a raiz começa na nossa própria mente, na nossa própria cabeça. Como o Senhor diz em outra passagem, não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas é aquilo que brota do homem que o torna impuro. Todos os vícios, todas as paixões nascem de dentro do homem. E os vícios e os pecados sexuais, em especial a pornografia e a masturbação, elas iniciam dentro da nossa mente, com os nossos pensamentos. Então, primeiro se vê alguma coisa, alguma exposição, seja em um ambiente virtual, seja em um ambiente físico, né, na rua, em algum lugar, né, em algum estabelecimento, na própria internet. E se você é um homem e você vê uma mulher fértil em idade reprodutiva e saudável, obviamente, né, você se sentirá atraído, pois faz parte da fisiologia humana. Porém, quando, né, as pessoas que estão viciadas na pornografia veem alguma coisa que funciona como um gatilho, logo começa uma luta dentro da sua cabeça, onde você começa a alimentar com a sua mente, onde você começa a fantasiar. Todos que vão para a pornografia, para a masturbação ou para qualquer outro vício sexual como fornicação e adultério, antes alimentaram este pecado dentro da sua própria cabeça, dentro dos seus próprios pensamentos. Então, a primeira ferramenta que nós temos para lutar contra este vício é justamente combater este vício dentro dos nossos pensamentos. E como é que nós fazemos isso? Não dialogue com o seu pecado. Nós adoramos dialogar com os pecados. Quantos que tantas vezes já caíram neste vício, repetidamente, quando caíram, não estavam pensando, não, esta é a última vez, então eu vou fazer pelo menos a última vez para aproveitar. Mas é a última vez. E de última em última vez, nunca termina. Ou, por exemplo, um homem casado que pratica este pecado, que fica nos seus pensamentos, não, eu estou fazendo isso para não trair, para não cometer adultério, né? Eu estou matando a minha vontade,
sexual, no vício, virtualmente. Quantos, né, não vão usar a desculpa de não estou tendo nada com minha esposa e então vou aproveitar, vou descontar dentro do vício. Então, nós caímos na maioria das vezes porque nós nos convencemos a cair. Quanto mais tempo nós passamos pensando nisso, este tempo que nós gastamos é procurando justificativas para cair. Então logo nós caímos, vem a tristeza e vem o arrependimento, onde nós, de forma deliberada, nos auto-enganamos para cair no pecado. Então, primeiramente de tudo, admita que você gosta. Admita que você quer. O primeiro passo para deixar de querer é admitir que você quer. Você cai porque você quer, porque você gosta. Porque quando a tentação vem na sua cabeça, você fica dialogando com os seus pensamentos, justificando aos poucos e alimentando aos poucos o pecado antes de cometê-lo. Então, todas as vezes que você cai, antes de cair, você dialogou com o pecado através dos seus pensamentos, fantasiando. Então, é importante rejeitar e fugir desses pensamentos. Vou usar aqui uma metáfora, né? Você é casado, tem sua esposa e jurou a ela fidelidade. Você chega, digamos, em casa e talvez, não sei como, existe uma mulher lá, fértil, saudável, lhe provocando. O que é que você faz? Você dialoga com essa mulher? Não. Porque se você dialogar, você quer. Você está apenas procurando, né, tempo para justificar. Não se luta contra o pecado se expondo ao pecado, dialogando com o pecado. Nós lutamos com o pecado fugindo dele. Então, quando você vê aquele gatilho que desperta em você o desejo e os pensamentos pecaminosos, antes de tudo, a sua luta é fugir destes pensamentos. Lutar contra esses pensamentos. Não dialogar com eles para que aos poucos eles tomem poder sobre você. Para que aos poucos a tentação ela se concretize primeiramente dentro da sua mente, para depois se concretizar externamente. Então, a primeira ferramenta é, quando você for exposto à tentação, porque você será exposto à tentação, é inevitável, não existe vida sem tentação, você será exposto à tentação. Quando você for exposto a uma tentação que te leva à pornografia, que te leva à masturbação, não dialogue com esta miséria. Não dialogue. Não guarde isso na sua cabeça, não fantasie, não carregue esses pensamentos, apenas rejeite esses pensamentos, fuja desses pensamentos. E como fugir desses pensamentos? Através da oração, através da invocação de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, na primeira ferramenta eu estou dizendo a vocês que é importante a luta contra os pensamentos, contra os maus pensamentos que primeiro fazem com que nós concretizemos o pecado dentro de nós, para que depois nós tenhamos força para praticá-lo.
se nós expulsamos os pensamentos, se nós expulsamos a tentação de dentro de nós, se nós não permitimos que esta tentação tome forma dentro do nosso interior, ela não toma forma externamente. Se nós lutamos contra isso dentro do nosso interior, se nós não dialogamos com esses pensamentos, nós expulsamos a possibilidade de cair. E para fugir desses pensamentos, para fugir desta tentação que entra na nossa mente, nós devemos usar a oração, invocando o Senhor, realizando o sinal da cruz vivificante e dizendo: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim. Salva-me, ajuda-me, fortalece-me. Então, combata esses pensamentos não dialogando com esses pensamentos, não pensando e fantasiando com esses pensamentos, que você gosta de fantasiar e de ficar pensando, de ficar imaginando. Não dialogue com isso. Fuja desses pensamentos. Não pense. Coloque sua mente, dê trabalho à sua mente. Este trabalho tanto pode ser a própria oração, como pode ser o próprio trabalho, pois muitas vezes esse pecado ele surge através da ociosidade. Muitos dos santos padres, quando buscavam a sua salvação, quando lutavam com as tentações no deserto, sempre o Senhor lhes mostrou que a partir da oração e do trabalho, eles venceriam as tentações. Então, uma das ferramentas para rejeitarmos os maus pensamentos que nos levam ao pecado é justamente através da oração e do trabalho. Rezando e trabalhando, nós lutamos contra este vício. Quem pratica este vício está sempre em um momento ocioso, onde primeiro o pecado se instalou na mente, e a mente cria a ociosidade, e a ociosidade faz com que continuemos pecando. Então, reze, ore, coloque-se diante de Deus, suplique sua misericórdia, sua força, sua ajuda. Sempre que dizemos com fé, com fervor, buscando ao Senhor com misericórdia: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, salva-me, ajuda-me. Se fazemos isso com sinceridade, apesar da atração, apesar do gosto, apesar da vontade, quando nós invocamos o Senhor que nos livre da tentação, o Senhor nos livra. E é importante que, no lugar de pecar, no lugar de praticar o pecado, nós trabalhemos. E quando eu digo trabalhar aqui, eu não estou falando simplesmente de CLT. Vá puxar um ferro, vá fazer exercícios físicos, vá arrumar sua cama, vá lavar sua roupa, vá ler um bom livro. Ocupe o seu tempo com boas atividades. Boas atividades que te farão uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável. Através dessas atividades e através da oração, você conseguirá fugir das tentações. Então, você se sente tentado em um momento, através da visão, por exemplo, imediatamente após esta tentação que entra na sua cabeça, rejeite esses pensamentos. Não dialogue com o pecado. Não pense nisso. Não fantasie, mas fuja. Rejeite esses pensamentos. E coloque o seu pensamento na oração, suplicando ao Senhor a sua misericórdia, suplicando ao Senhor a sua graça, o seu socorro. E coloque no lugar da ociosidade que te faz pecar boas atividades.
Não seja nunca uma pessoa desocupada. Esteja sempre realizando uma atividade. Seja estudando, seja praticando exercícios, seja realizando um hobby saudável. Trabalhe, como o Senhor ensina aos santos padres da igreja, como, por exemplo, ensinou a Santo Antônio Grande, a São Bento de Núrcia, a São Sérgio de Radonés, a tantos santos que tinham como seu lema oração e trabalho. Além de lutar contra os pensamentos, além de invocar o Senhor, além de praticar sempre atividades, você faz, mas eu estou cansado, né? Tem hora que eu estou cansado, tem hora que eu quero descansar um pouquinho, eu mereço, né, ter um pouco de lazer. Sim, um bom lazer, um lazer saudável, também nos ajuda, né, a fugir dos pecados. Desde que este lazer seja algo saudável, algo bom, né, e que é uma atividade que substitui a ociosidade. Então, nós devemos combater a ociosidade, certo? Então, lute com os pensamentos. Como? Fugindo. Não pensando neles. Não fantasiando. Suplique ao Senhor. Tenha uma regra de oração. Não somente quando a tentação vier, mas regularmente. Pois, se você não tem o costume de se colocar em oração diante de Deus, quando a tentação vier, você não conseguirá se colocar em oração, porque você não tem esse costume, você não sabe o que é isso. Então tenha uma regra de oração. Reze, coloque-se diante de Deus. Tem que ser um hábito da sua vida ter uma regra de oração. Colocar-se diante de Deus, invocá-lo durante todo o dia. Se ao longo de todo o dia não conseguimos rezar muitos ofícios, celebrar a liturgia, né, como São João de Constrade nos dizia, né, realmente eu também não consigo, né, passar o dia inteiro rezando o ofício. Mas, em todas as horas, em todos os momentos, constantemente eu estou lembrando do Senhor e simplesmente dizendo: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Durante todo o dia, durante todas as horas, nem que seja uma única vez, pararmos um pouco, 5, 10, 1 minuto, para dizermos: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, sou pecador. Salva-me, ajuda-me, fortalece-me. Tem piedade, meu Deus. Segundo tua grande misericórdia, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço minha maldade e meu pecado está sempre diante de mim. Rezamos um salmo, rezamos o credo da igreja, fazemos curtas orações em poucos momentos, ao longo de todo o dia. E se não temos tempo de rezar os longos ofícios, mas certamente nós temos tempo de todas as horas, nem que seja um único minuto, invocar o Senhor. Fortalecendo este hábito, quando vier a tentação, já estaremos habituados à oração, a invocar nosso Senhor. Pois bem, lutar contra os pensamentos, oração e trabalho, atividade, bons hábitos. A quarta ferramenta, ela, para quem está fora da igreja, vai ser um pouco difícil. Mas todos nós devemos ter o nosso pai espiritual. O nosso pároco, o nosso sacerdote, aquele que reza por nós, aquele que nos dá uma regra de oração, aquele que escuta a nossa confissão, não somente para absolver os nossos pecados, mas para nos orientar, para nos mostrar aquilo que não estamos vendo, que como um médico aos poucos vai colocando pequenas medicações, pequenas coisas que nos ajudam a lutar contra o pecado. Muitas vezes até quando estamos balançados
por um pecado, e não necessariamente um pecado sexual, mas qualquer tipo de pecado. Quando nós estamos em um momento de tentação, como é importante ter um pai espiritual para ligar ou para ver. Se estamos distantes, ligar. Se estamos próximos, ir vê-lo e dizer: Padre, ajuda-me nisso, reza por mim, estou passando por essa necessidade, estou passando por essa tentação. Roga por mim. E quantos cristãos ortodoxos não são testemunhas vivas de que quando telefonaram para os seus sacerdotes, quando falaram sobre uma tentação, sobre estar lutando contra uma tentação, tão logo falam, tão logo recebem a graça de Deus. Pois o pai espiritual, revestido da graça sacerdotal, possui em sua oração a graça e a virtude de nos ajudar a lutar contra esse pecado e contra qualquer pecado. Então, é muito mais fácil abandonar este tipo de vício quando nós temos o pai espiritual, não apenas para nos confessar, mas para nos abençoar, orar por nós e nos ajudar a nos livrar dessas algemas. Então, lutar contra os pensamentos, a oração contra os maus pensamentos, a atividade, o trabalho contra a ociosidade, o pai espiritual para nos ajudar a passar por isso, o santo jejum. Se você não jejua, se você não consegue controlar a sua boca, se você não consegue ser fiel ao jejum, você nunca vai conseguir lutar contra um vício, um pecado sexual. Nunca. Pois muitos podem dizer: mas padre, nós cristãos ortodoxos jejuamos todas as quartas e sextas, Então, quartas e sextas não comemos carne, nem derivados, nem laticínios. Então, quartas e sexta-feiras são dias de jejum. E fora as quartas e sextas, nós temos outros dias específicos de jejum, alguns dias de festas, as quaresmas, as 4 grandes quaresmas no ano, Nós temos a grande quaresma da Santa Páscoa, nós temos a quaresma da Natividade, nós temos a quaresma dos Apóstolos, nós temos a quaresma da Dormição. E fora esses tempos quaresmais, nós temos todas as quartas e sextas, onde nós jejuamos. Aí muitos vão dizer: mas padre, comer carne não é pecado. Justamente, comer carne não é pecado, Comer laticínios não é pecado. Porém, nós não jejuamos da carne, dos laticínios, porque é pecado comer carne e laticínios. Mas o jejum, ele serve como um treinamento da nossa vontade. Se nós conseguimos resistir àquilo que nem mesmo é pecado, por amor a Deus, por obediência a Deus, aos poucos nós vamos treinando a nossa vontade para de fato conseguir lutar com aquilo que de fato é pecado. Pois se eu não consigo jejuar da carne, do laticínio, se eu não consigo jejuar do refrigerante, do chocolate, se eu não consigo dominar o meu próprio estômago, a minha própria boca, com coisas que não são pecado, como eu vou conseguir lutar com aquilo que de fato é pecado e que me tenta? Então, é muito importante que aquele que busca lutar contra a pornografia e a masturbação seja um jejuador, que tenha a bênção do seu pai espiritual, não apenas para cumprir uma regra de oração, mas também uma regra de jejum, fortalecendo a sua vontade, o seu espírito contra a sua própria carne. Nós precisamos mortificar a nossa carne. Pois, como diz o Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, é doente, é obscurecida.
se nós não conseguimos dominar a nossa carne com um jejum simples, como nós conseguiremos dominar a nossa carne? Como nós conseguiremos jejuar com o que de fato é aquilo que é o pecado que nos escraviza? Então, jejue. O jejum é muito importante para lutarmos contra todos os pecados, pois pela gula nós nos tornamos acessíveis a todos os pecados. Se não conseguimos jejuar, não teremos força para resistir a nenhum pecado que nos escraviza. Pois bem, então, lutar contra os pensamentos, ter uma regra de oração, ter uma vida ativa de atividades, de boas práticas, lutar contra os maus pensamentos, lutar contra a ociosidade, ter o pai espiritual e o santo jejum. Por fim, nós temos os santos mistérios da Igreja, geralmente chamados aqui no Ocidente de sacramentos. Não apenas a Santa Confissão, quando nós confessamos o nosso pecado e recebemos o perdão dos pecados, mas também a Santa Eucaristia. Os sacerdotes, no momento da comunhão, quando dá ao fiel a comunhão dos santos dons, ele diz: o servo de Deus recebe o corpo e sangue de Cristo para a cura das suas enfermidades e para a vida eterna, para o perdão dos seus pecados e para a vida eterna. Quando nós comungamos os santos dons, quando nós comungamos o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos preenchidos com a graça, com o poder e com a força de sua morte e ressurreição. O Senhor nos enche com a sua força, nos enche com a sua graça de tal forma que nós encontramos força para resistir, de muitas vezes até daquilo que nós não queremos resistir, porque nós gostamos. Mas nós encontramos no Senhor a graça de resistir contra essas coisas. Então, ter uma vida, uma experiência orgânica e viva dentro do corpo do Deus vivo é muito importante para nós abandonarmos as nossas paixões, inclusive o vício da pornografia e da masturbação. Devemos confessar os nossos pecados e devemos comungar os santos dons para receber de Deus a força e a graça do Espírito Santo para abandonar este vício e todos os vícios. Então, recapitulando e finalizando, lutar contra os pensamentos, uma vida de oração, um hábito de oração, de bons exercícios, de trabalho, o pai espiritual, o jejum, os santos mistérios, os santos sacramentos. Essas são ferramentas que retiram o homem de todos os vícios, inclusive da pornografia e da masturbação. Assim eu saí desta miséria. Assim você também pode sair. Muitos de nós caímos neste vício porque gostamos do vício. Então, antes de tudo, peça ao Senhor a graça do seu Espírito Santo para detestar, para odiar este vício, para odiar esta possibilidade. A ira, da mesma forma que o ato, que o desejo sexual faz parte da natureza humana para o santo matrimônio, nós também temos a raiva, a ira dentro de nós. Porém,
esta raiva e esta ira, ela não é para ser usada contra o nosso próximo, mas contra os nossos vícios e contra as nossas paixões. Pois quando nós passamos a odiar o simples pensamento de cair neste vício, neste pecado, nós somos fortalecidos a lutar e a combater contra este vício. Pois no início será muito difícil lutar contra, porque você gosta, porque você quer. Mas aos poucos, se utilizando das ferramentas aqui que foram faladas, aos poucos você vai ganhando a graça de odiar essas coisas, de sentir ódio por este vício, por este pecado. E desta forma, ganhando força para lutar contra este vício e para expulsá-lo de seu interior, tão logo a tentação se apresente. Finalizo esta resposta ortodoxa, este vídeo de hoje, dizendo: lembre-se, tem uma frase, tem um ensinamento de São Sérgio de Radonés que diz, né, espere a luta até o último suspiro. Até o último suspiro, lute. Jamais baixe sua guarda. Aos poucos, através do autoconhecimento, você começa a identificar tudo aquilo que te leva ao pecado, que te leva ao vício. E é importante jamais baixar a guarda para nenhum desses detalhes. Como diz o Senhor, se teu olho te leva ao pecado, ou se tua mão te leva ao pecado, arranca esse olho, arranca essa mão, pois é melhor ir para o reino de Deus sem o olho ou sem as mãos, do que ter as mãos e o olho e ser lançado num tormento. Se algo te leva a cair, livre-se disso. E livrar-se disso pode ser tanto materialmente, jogando fora aquilo que te leva a cair, como pode ser fugindo simplesmente disso. Se você não tem forças inicialmente para odiar este pecado, tenha pelo menos, busque forças para fugir disto, para que aos poucos você vá sendo fortalecido por essas ferramentas que eu te falei. Lutar contra isso, a partir do momento que você começa a praticar essas ferramentas, a combater os pensamentos, a fugir dos pensamentos, a fugir das tentações, a rezar, a jejuar, a confessar, a ter o Pai espiritual, a participar dos santos sacramentos, não significa que a cura deste vício vai ser automática. Pode ser que você caia ainda muitas vezes. Mas aos poucos, você que caía todos os dias, várias vezes ao dia, vai caindo uma vez só ao dia, depois cai uma vez por semana, cai uma vez no mês, cai uma vez no ano, até um momento que chega um momento que você não cai mais. Então nunca deixe de lutar. Então a regra principal e última que eu deixo é: você caiu, levante, lute. Caiu, acabou de cair, chame seu pai espiritual e diga: Pai, caí. Padre, ajuda-me. Caí novamente. Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem piedade de mim, sou pecador. Senhor, ajuda-me, perdoa-me, salva-me. Caiu, levante e volte a lutar. Até você conseguir abandonar este vício, você terá algumas quedas, que serão cada vez menos frequentes, e até que elas não ocorrerão mais. Mas é importante que você seja sincero e não dialogue com o pensamento, com a tentação dentro da sua cabeça.
você será tentado até o final da sua vida. Todos nós seremos tentados até o fim de nossas vidas a todo tipo de pecado. E se você tem este problema, esse vício, você será tentado por ele sempre. Porém, o problema não é ser tentado. Até o Senhor foi tentado no deserto. O diabo ousou tentar até Cristo. Será que o diabo não tentará você até o último suspiro? Por isso, lembremos daquilo que fala São Sérgio de Radonèche. Lutemos até o último suspiro. Lutando com esses pensamentos. Não dialogando com eles, mas expulsando deles, com o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas santas orações, pelo santo trabalho, pela direção espiritual, pelo jejum, pelos santos mistérios da igreja. Aos poucos, ou rapidamente, nós passamos a detestar este vício e passamos a ser libertos destas armadilhas. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que ajude não somente os cristãos ortodoxos que aqui assistem este vídeo e que estão lutando contra essas algemas, mas que ajudem também todos aqueles que venham a assistir e que os leve ao Senhor Jesus Cristo, a sua graça e a sua Santa Igreja. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Que nosso Senhor Jesus Cristo te conceda a sua graça, a sua paz e a sua misericórdia, e pela oração da sua Santíssima Mãe, dos nossos santos e teófilos padres, de todos os santos, te livre desse vício e de todos os pecados, e te conduza à sua misericórdia, e te fortaleça nos seus mandamentos, e te conceda o dom da fidelidade e da sua graça. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.